Olá, irmãos, ex-irmãos e todo o público em geral. Hoje estou aqui para contar aquilo que prometi há muito. Vos falar por que razão eu deixei de frequentar as reuniões das Testemunhas de Jeová. Há muito que eu tenho frequentado aqui o YouTuber e ouço relatos completamente diferentes daquilo que eu vou contar. Há uma situação que se generaliza e acontece com todos nós. Quando nós escutamos algo que nos cai bem, que está de acordo com as nossas experiências, especialmente quando é um líder religioso ou uma religião, nós olhamos esses líderes como se falassem a total verdade, que fossem donos da perfeição. Por outro lado, quando algo nos cai mal, aquilo que ouvimos é contra as nossas experiências ou contra a nossa filosofia, então são demónios. Ou todos os acontecimentos que a gente passa, os outros é que são culpados, e o erro existe nos outros. E não pensamos que tudo o que acontece tem uma razão e ela vem de nós, é o feedback. Eu muitas vezes penso assim, ou então penso, se isto aconteceu, Deus tem que me falar, tem que me esclarecer a razão, porque eu não me conheço. Às vezes a gente olha mais para o exterior do que para o nosso interior, é mais difícil. E eu vou contar também aqui neste canal, não só neste segundo vídeo, mas em todos os outros, experiências que eu tenho tido de diálogos com o ser omnisciente, Deus, o ser que tudo sabe. Há uma canção que diz, uma canção portuguesa que diz: o destino marca a hora pela nossa vida fora, o que havemos nós de fazer? Aquilo que vou dizer poderia concordar, mas não concordo com esta frase. O que entendo é que Deus, como conhecedor, aquilo que eu falei, omnisciente, conhecedor de tudo e de todos, sabe aquilo que se vai passar e Ele pode nos falar isso com a antecedência. A minha saída da organização foi-me falada através de um sonho vários anos antes. Nessa altura que eu tive esse sonho, eu não o entendia. Só quando a minha saída aconteceu é que eu comecei a entender, depois de estar fora, comecei a entender muitos dos sonhos que Deus me tinha dado. Um primeiro sonho, é um segundo sonho, porque o primeiro foi lindo, foi o sonho com um dragão, que representava a organização dos Testemunhas de Jeová, que eu não entendi. Mas um segundo sonho foi que eu estava num salão e tinha uma mesa e estavam vários irmãos e eles disseram-me que eu teria que ser desassociada. E eu parece que não estava contra isso, mas nessa reunião Deus disse-me: não te preocupes da tua desassociação, tu vais sair porque eu quero que tu saias. E depois, nessa altura,
eu tinha visto um filme que se chamava O Polvo. Era uma organização que se tinha estendido pelo mundo inteiro, esse polvo, que representava o polvo, e que os filhos das pessoas que criaram essa organização descobriram fraudes que os seus antepassados tinham feito, um dos quais era venderem droga e matavam pessoas. E Deus disse-me: olha, que esta organização vende droga espiritual e mata muita gente. Mas nesse dia que eu tive esse sonho, foi uma resposta a uma pergunta que eu tinha feito a Deus. Porque eu disse: oh meu Deus, eu quero frequentar as reuniões mais assiduamente, eu quero ser pioneira, eu quero ser uma pessoa mais forte espiritualmente, porque nessa altura eu tinha muitos negócios, tinha lojas por todo Portugal e não conseguia assistir às reuniões, às 3 reuniões, não conseguia assistir regularmente, os irmãos chamavam-me a atenção isso. E eu pedi a Deus, disse assim: meu Deus, eu tenho que desistir dos negócios para ser uma pessoa mais fiel a Deus, porque supunha eu que assistir às reuniões significava ser fiel a Deus, assistir a todas as reuniões. Mas tive esse sonho que me falava que não, que eu ia ser desassociada. Naquela altura eu não, era raro ouvir falar em desassociações. Eu fiquei assim um bocado perplexa com o sonho que eu tinha tido, porque eu regularmente, quando me deito, peço a Deus sonhos, que me dê informação e muitas vezes tenho. E só que às vezes não consigo interpretar. Nesta altura eu também estava a ter uma resposta neste sonho totalmente diferente daquilo que eu queria, porque eu queria estar mais forte na organização e Deus me tinha falado totalmente diferente, que eu ia ser desassociada e que precisava sair e que era da vontade dele. Entretanto, os anos passaram e eu esqueci deste sonho. Foram uns dias de meditação sobre o sonho, mas acabei por esquecer, porque eu não entendi, continuei a desejar ser forte espiritualmente, que eu sempre desejei ter uma espiritualidade de acordo com os princípios divinos, mas não sabia que estava a seguir os princípios humanos. E Deus estava-me a esclarecer, começou a esclarecer-me isso, que eu estava a querer seguir princípios humanos. E o que é que aconteceu a seguir? Passado uns anos, poucos, não me lembro quantos, eu conheci uma pessoa com quem ia casar. Nós pensámos em viver juntos. E os irmãos dessa congregação disseram-me: olha, Luz, tu não podes viver porque podes ser desassociada. E eu estava a fazer os meus projetos para casarmos. Mas houve uma altura que Deus deu-me um sonho que eu não devia casar. E eu fiquei assim e já não fiz aqueles preparativos que antes desejava. E houve, naquele sítio onde eu estava nessa congregação, eu tinha um negócio que estava a dar mal, não estava a faturar e eu precisava de pagar as rendas, tinha as despesas todos os dias e acabei por fechar essa loja. E disse aos irmãos que eu amava esses irmãos, os anciões e todos os irmãos, estavam numa congregação que eu gostava muito. E disse: olha, eu vou ter que sair porque aqui não posso mais ficar, a minha loja vai fechar e assim. E os irmãos disseram: oh Maria da Luz, tu não podes sair porque se fores para outra congregação és capaz de ser desassociada porque namoras com uma pessoa, vives com ela
E eu disse, eu vou me separar e então volto a juntar-me. E fui para outra congregação e foi isso que eu fiz, com medo de ser desassociada. Entretanto, eu descobri que essa pessoa com quem eu vivia tinha problemas em negócios que estava a fazer. Ele, na altura, ele também trabalhava em confecção, vendia confecção e passava cheques, e os cheques não conseguia pagá-los e tinha umas dívidas. E eu, para o nosso início de vida estar livre de problemas, ainda lhe paguei 2 ou 3 cheques, mas acabei por descobrir que havia mais dívidas que ele tinha. Entretanto, uma altura ele ia connosco às reuniões e comigo, e ele tinha 2 filhos, íamos todos às reuniões, e houve um irmão que tinha uma fábrica de confecção e ele foi lá comprar confecção com um cheque. Entretanto, esses irmãos descobriram que ele tinha problemas com cheques e vieram-me dizer: olha, Maria da Luz, tu fostes dizer ao teu namorado que havia esta fábrica assim assim, e ele foi lá fazer compras com cheque e ele tem problemas de cheque, se ele não pagar tu és desassociada. E eu disse-lhe, olha, tu tens que pagar isso, não podes passar sem pagar. E eles vieram-me falar e ele ficou muito aborrecido porque ainda não tinha chegado o dia do pagamento, era um mês ou mais de que eles tinham estipulado para ele pagar. E porquê é que vem a me chatear se ainda não chegou o dia? Ficou muito aborrecido. Entretanto, nós também nos zangámos. Ele desapareceu no dia de pagar o cheque. Eu só não tinha dinheiro para pagar o cheque dele, não tinha posses, como também ele não o pagou, desapareceu e não o vi mais. Um dia depois de chegar o dia do pagamento do cheque, os irmãos reuniram-se e disseram: tu tens que ser desassociada. E eu disse: irmão, mas como é que eu não vou pagar por um erro dele? O cheque não era meu, não fui eu que o mandei lá, e ele é que fez a dívida, não fui eu. E um deles respondeu-me: olha, tanto é ladrão o que vai roubar como aquele que fica à espreita. Não podemos deixar de te desassociar. E houve lá um outro irmão que estava lá e disse: olha, Luz, tu não vais ficar definitivamente fora, tu vais voltar, tu vais estipular a um tempo. E eu comecei a pensar naquilo, saí da reunião a pensar aquilo. O outro dia fui à reunião e falam publicamente que eu ia ser desassociada e não falaram do erro que eu tinha cometido, qual era o erro. E eu fiquei um bocado aborrecida. Eu disse: então, falam isto publicamente para não conversarem comigo, que eu vou ser desassociada, que eu fui desassociada, e não dizem o porquê. Eu vou ficar mal, também não posso falar com os irmãos. Como é que eu vou justificar isto? Eu fiquei muito aborrecida. E nesse dia, a meditar sobre a desassociação, se devia ou não continuar nas reuniões, repentinamente comecei-me a lembrar dos sonhos que Deus me tinha dado, que eu não ia continuar, que eu ia ser desassociada, que era a vontade de Deus. E por causa desses sonhos fiquei feliz. Assim: Deus, agora eu vejo que isto foi tudo a tua vontade. Eu deixei de frequentar essas reuniões dessa congregação, mas fui para uma outra, porque eu ainda, embora Deus me tenha dado sonhos, eu ainda não tinha conhecimento para saber
por que razão é que Deus queria que eu abandonasse a organização, porque ali é que estava a verdade, pensava eu. Mas na próxima congregação eu conversava com o ancião, e o ancião foi muito compreensível. Eu conversei com ele sobre todos os sonhos que tinha tido e que mais frequentemente eu estava a ter sonhos. Deus me fazia revelações sobre erros que a organização estava cometendo, erros no ensino, e este irmão da congregação dizia, e eu mandava cartas sempre que tinha um sonho, eu mandava cartas para o irmão: irmão, eu tive este sonho, Deus falou-me isto, Deus me falou aquilo, e ele ao princípio conversava e dizia que sim, que Jeová que estava a falar comigo, mas disse: olha, Luz, tu não podes me mandar cartas, tu o que é que fazes? Escreves essas mesmas cartas para a filial, aqui em Alcabidez. E eu comecei a mandar as cartas, em vez de mandar para ele, mandar as cartas para a filial. Muito mais tarde, depois eu fui viver para os Estados Unidos e já comecei a mandar cartas para a filial nos Estados Unidos. Mas então, aqui nesta congregação, uma congregação perto de Lisboa, o irmão era muito simpático para mim, escutava-me, entendia-me, e eu queria lá continuar. Mas uma vez Deus disse-me: olha, eu tenho muitas revelações para te falar, mas tu não podes continuar, porque se tu continuares nas reuniões, eu não vou poder te falar mais assiduamente. E isto falava-me em sonhos. E nesse sonho, Deus disse-me: tu vais assistir à última reunião no memorial, vai ser no memorial, tu vais à reunião o último dia e anuncias ao ancião que é o último dia, que ele um dia mais tarde irá compreender. E escrevi isso para o ancião. Olha, Deus disse-me isto, que era a última reunião, foi dia 26 de março de 1992, a última reunião que Deus me disse para eu assistir, que a partir daí nunca mais iria assistir às reuniões. E nesse sonho Deus disse-me: isso é para teu bem e para bem dos teus irmãos. E assim foi. Com muita pena, tive muitas saudades dessa congregação, embora eu ainda fosse uma desassociada e não conversava com os irmãos. Com todos, alguns até conversava e falava estas coisas, tudo que Deus me dizia, e especialmente com o ancião, que era regularmente. Eu tinha noites que tinha uns 7 sonhos por noite, acordava 7 vezes ou mais, escrevia, e quando de manhã acordava para as minhas atividades, eu não estava cansada. Eu achava que isso muito bom, o Espírito de Deus comigo. Mas mais fortemente esteve a partir do momento que eu deixei as reuniões. Eu comecei a ter visões. Tive várias visões. Eu vou fazer um canal só para falar as mensagens divinas que Deus me tem facultado, a alegria de conhecimento que Ele me tem dado é fantástica. Depois de eu ter saído, tantas coisas que se passaram. Diariamente fui recheada de tanto conhecimento. Eu vou fazer um outro canal só para os sonhos e para essas mensagens. Este canal é das minhas experiências e vou, noutros vídeos, falar ainda outras coisas em mais pormenores, para que este vídeo não fique muito longo. Um abraço a todos, irmãos, ex-irmãos e todo o público que me está a ouvir. Obrigada por ter chegado até aqui. Abraços. Tchau.